e a paz seja sobre vós. Amém. E aquilo que está em seu coração, somente o Espírito Santo é que pode nos revelar. Então nesta manhã, Senhor, eu te peço, revela-te a mim, revela-te ao meu irmão, e que em nome de Jesus sejamos tocados, sejamos, meu Deus, despertados pelo Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Desde já queremos orar, Senhor, pela Jordânia, um país ali, Senhor, muitas vezes sofrido, abastado pela violência, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, ser intercessores nesta manhã. Queremos orar pela família Assis, meu Pai, que com o teu Espírito Santo, Senhor, venha visitá-los nesta hora, visitá-los com o poder, com a tua unção, trazendo, Senhor, sobre os pastores
falando sobre as crianças na Jordânia. Crianças sírias refugiadas e as crianças da região de até 3 anos estão sendo exploradas para o trabalho infantil por fazendeiros e por companhias na Jordânia. De acordo com uma organização, a exploração do trabalho infantil é comum na Jordânia. Os ativistas estimam que cerca de 46% são meninos e 14% são meninas. Essas crianças estão trabalhando mais de 44 horas por semana. Curiosidade, a maioridade legal na Jordânia é apenas aos 16 anos. Essas crianças são encontradas trabalhando em restaurantes, supermercados e este tipo de serviço, e também no setor de agricultura. O problema com o setor agrícola é que as crianças trabalham por muito tempo em condições muito ruins, no sol. Algumas delas trabalham sem ganhar nenhum dinheiro, elas trabalham apenas para conseguir abrigo. A reportagem da BBC conversou com um menino de 14 anos que trabalha como faxineiro em uma empresa importante. Ele trabalha pelo menos 12 horas por dia, 7 dias por semana. Seu ganho é de apenas meio dinar jordiano por hora, o equivalente a cerca de 2,6 menos de R$1. Essa criança trabalha 12 horas por dia, todo dia. É um trabalho muito pesado. O trabalho infantil na Jordânia chega a 66 mil. Irmãos, eu peço que vocês levantem e fechem seus olhos. Muito bom, né? Ver assim, o envolvimento principalmente das crianças. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? Para que quando ela cresça, ela nunca se desvie dele. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, das nossas crianças, que têm estado aí nesse caminho, né? A família Aziz, na pessoa do nosso irmão Homero, ele tem um filho pequeno. O nome do filho dele se chama Atos. E agora eles adotaram uma filha refugiada da Colômbia. Por incrível que pareça, né? Está do nosso lado aqui a Colômbia. Às vezes as informações que a gente recebe aí meio que maquiadas, né? De acordos, tratados de paz, de que está tudo bem. Não é bem por aí. Eu quero nesta manhã ministrar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração e que essa palavra venha impactar de alguma forma a sua vida e a obra venha acender em seu coração a obra missionária, o chamado missionário que o Senhor tem para cada um de nós. Para tanto, vos convido a abrir vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25. O livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo de número 3. Assentados mesmo, sem nenhum prejuízo quanto à reverência para com a palavra do Senhor, Jeremias 25:3 nos ensina assim: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando. Veio a mim a palavra do Senhor, madrugando, e eu fui até a vós madrugando e falando, mas vós não escutastes, vós não ouvistes. A priori, somente este versículo, amados. O profeta Jeremias, assim como todo profeta, como todo homem e mulher de Deus, são ungidos de Deus, ungidos do Senhor, para uma missão, para cumprir
uma tarefa. Nós poderíamos dizer que são missionários. Eles têm uma missão a cumprir. Ser ungido significa ter recebido uma missão. Uma missão. Muitos de nós gostamos de usar esse termo, dizer, não, eu recebi uma unção de Deus. Eu tenho unção. E quando nós assim declaramos, nós estamos falando, eu tenho uma missão. Eu tenho uma tarefa a cumprir. O profeta Jeremias, ele foi chamado, ele foi comissionado a Deus. No capítulo de número 1, eu vou ler para os irmãos, no versículo 4 diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Mesmo antes do profeta vir a nascer, ainda sendo formado no ventre, o Senhor o conhecia, e o Senhor estava dando àquele homem as nações por profeta, por missionário, para pregar, para anunciar a palavra do Senhor. É bem verdade que o profeta, ele se sente despreparado para a tarefa. Ele diz no versículo 6, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Amém? Amém. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Amém. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, mas também para edificares e para plantares. Aleluia. Ei, meus amados, o profeta, olhando para si próprio, ele dizia, eu não tenho condições, eu sou apenas uma criança. Nesta manhã, talvez você, ao olhar-se para si mesmo, diga, que condição eu tenho de fazer missões? Qual condição eu tenho de ser um missionário? De pregar a palavra do Senhor? Eu ainda não conheço o suficiente as palavras do Evangelho. Eu ainda não tenho eloquência o suficiente para falar em público. Mas a sua missão começa em falar para uma pessoa. Você chegará, eu creio, a falar para multidões, mas começa em falar para uma pessoa. Amém. E ali você estará sendo preparado, e por que não dizer, se preparando, se armando, para então anunciar a outras muitas pessoas. O profeta, ele dizia, sou apenas uma criança, mas o Senhor o repreende dizendo, não diga que você não pode. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, não diga que você não pode, porque Deus, Ele pode todas as coisas, e Ele quer fazer uma obra através da sua vida. Você crê nisso? Amém. Amém, amados? O Senhor repreende o profeta dizendo, não digas que você é uma criança, porque aonde eu te mandar você irá. Isso é uma promessa, porque talvez você ainda nem saiba para onde Deus vai lhe mandar. Pode ser para algum lugar próximo, fácil de se chegar. Pode ser para algum lugar onde você diga, mas eu não sei nem como ir, eu não sei o caminho. E talvez quando você descobrir o caminho, você diga, eu não tenho recursos para trilhar essa jornada, eu não tenho recursos para a passagem,
Se for no outro continente que tenha que atravessar o oceano, talvez você diga: eu não tenho dinheiro para o avião, não tenho para o navio, e eu não sei nem nadar para atravessar a nado. É como se nós disséssemos: eu não tenho como chegar, mas o Senhor diz: onde eu mandar, você vai chegar. Amém. Onde eu mandar você ir, eu mesmo irei te colocar lá naquele lugar. Você crê nisso? Amém. O Senhor, Ele provê o recurso. O Senhor, Ele provê a condição. Quando nós estávamos por iniciar a igreja, o trabalho da Igreja Evangélica Debaixo da Graça, um irmão nosso, ele se aproximou e ele dizia: olha, a obra que o Senhor determinou, Ele mesmo vai prover o recurso. Ei, meus amados irmãos, o Senhor, Ele provê para a sua obra o sustento. Ainda que sejam 5 pães e 2 peixes, o Senhor é capaz de alimentar a milhares. Você crê nisso? Amém. O Senhor é poderoso. E quando Ele diz: onde eu te mandar, você irá. Eu não vejo somente Deus aqui numa imposição ao profeta, como se Deus estivesse com uma cinta de couro nas mãos, ameaçando o profeta: olha, onde eu mandar, você vai ter que ir, hein? Mas eu vejo uma promessa do Senhor dizendo: onde eu te mandar, você vai chegar. Onde eu te mandar, você vai alcançar. Eu mesmo vou te colocar naquele lugar, e tudo quanto eu te mandar, você dirá. Porque não será na força do nosso braço, não será na força do homem, mas será na unção, na missão que Deus nos deu. Aleluia. Voltando ao texto de Jeremias 25, que foi o primeiro que nós lemos, o profeta, ele diz: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia. E até este dia, meus amados, são contados aproximadamente 23 anos. Aproximadamente 23 anos se passaram. E o profeta está dizendo: olha, fazem aproximadamente 23 anos que veio a mim a palavra do Senhor. E fazem aproximadamente 23 anos que eu vos estou anunciando a mesma palavra. Eu estou madrugando e falando, madrugando e pregando. E eu vejo aqui, eu quero destacar uma das características do missionário, do homem, da mulher de Deus que compreendeu o seu chamado. Ele é persistente, ele é perseverante, ele é insistente, ele é diligente. E ser diligente é o contrário de negligente. Aquele que é negligente é aquele que deixa sempre para depois. O negligente é aquele que sempre diz que vai fazer. Ele nunca diz: olha, estou fazendo, porque ele nunca está fazendo. Ele sempre está dizendo que vai começar a fazer. É o negligente. O negligente é aquele que sempre está dizendo: eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou estar presente, eu vou. É o negligente. O diligente é aquele que diz: eu estou presente, eu estou cooperando, eu estou fazendo, eu estou colaborando, eu estou com as mangas arregaçadas e com as minhas mãos na massa, eu estou unido aos meus irmãos, quer seja aqui no Brasil, quer seja em outros países, que posso vos confidenciar. Quando eu e minha esposa estávamos atendendo ao chamado de Deus para iniciarmos a Igreja Evangélica Debaixo da Graça, nós nunca imaginamos que fôssemos cooperar com igrejas tão distantes, e para falar a verdade, nunca nem pensamos que fôssemos cooperar com igreja alguma. Mas olha até onde o Senhor tem nos levado. Eu nunca coloquei meus pés fora do Brasil. Para não dizer que eu nunca saí do estado de São Paulo, eu fui divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, só, mas a divisa.
Eu coloquei um pé aqui, era Rio de Janeiro. Eu coloquei o outro, voltei para cá, São Paulo de novo. Pronto, foi o máximo que nós já fizemos. Mas as nossas ofertas, eu não digo somente a nossa oferta econômica, mas o ofertar da nossa vida, em pastorear, em conduzir outros irmãos, em poder recebê-los, em poder tratá-los, em poder, quem sabe, curá-los e alimentá-los, em poder pregar para vós outros a palavra do Senhor, tem tido grande impacto em muitas outras vidas. Amém? Amém. Dentro do nosso país já tivemos a oportunidade de contribuir com outras organizações missionárias aqui dentro, como a Jocum, por exemplo, como Livre Ser Piauí e outras mais, como a igreja de Monte Sião, se eu não me engano, em Barbária, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas nós também tivemos a rica e grata oportunidade de poder estender a nossa oferta de nossas vidas aos nossos irmãos na Tanzânia, no continente africano, na pessoa da nossa irmã Iroli Ribeiro. Hoje temos a rica oportunidade de enviar as nossas ofertas ao pastor Homero. E aí é fácil dizer aquilo que Deus está contemplando o teu coração, varão. Aleluia! E Ele manda te dizer. Não eram bem assim as profecias. As profecias eram: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, eu vou mandar sobre vós um povo que virá do norte e vai acabar com tudo que vocês têm, e ainda vos levará ao cativeiro. Assim diz o Senhor. As profecias eram basicamente estas. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. Tudo poderia ter sido diferente se o povo tivesse ouvido: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem. Mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, se eles tivessem ouvido este detalhe, eles teriam se arrependido, teriam se convertido, e nada do que Deus havia profetizado que de mal iria acontecer, teria acontecido. Mas aconteceu. Aconteceu porque o povo não deu ouvidos à voz do profeta. Só este profeta, aproximadamente, tiveram muitos outros mais, mas somente esse, aproximadamente 23 anos, madrugando e falando. Madrugando e falando, e o povo não escutava. E Deus, ele diz: então, olha, Jeremias, você vai escrever essas profecias, escreva essas profecias. Ele escreveu, ele estava cerrado. Então ele disse: eu estou cerrado, eu não posso ir à casa do Senhor. Mas você, Baruque, você pode. Pega esse livro que eu ditei e que você escreveu, e vá até o dia do jejum, e lá você vai ler. E Baruque, ele se colocou na casa do Senhor, e no dia do jejum ele começou a ler aquelas profecias. O povo começou a ouvir. Então um daqueles homens levou a informação aos príncipes de Judá, e os príncipes de Judá disseram: traga este homem aqui para ler este livro para nós. E Baruque foi até a presença dos príncipes e leu aquelas profecias, e aqueles homens, eles ficaram estremecidos. Sucedeu que, ouvindo eles, eu estou no capítulo 36, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Amém? Amém. Então eles se prepararam, mandaram que Baruque e Jeremias eles se escondessem, e que eles não dissessem para ninguém onde eles estariam escondidos. E Baruque, desculpe, Baruque e o profeta Jeremias,
eles se esconderam, e então um dos escribas, ele tomou o livro, tomou o rolo, ele foi até a presença do rei, que estava na casa de inverno, com a sua lareira acesa, e então foi começado a ler aquele rolo, começaram a ler aquele texto. Mas a palavra de Deus diz, no versículo de número 23, e sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviam todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não lhes deu ouvidos. E ele ainda mandou que fossem atrás de Jeremias e de Baruque, mas o Senhor tinha-os escondido. Amém? Ei, amados, o que eu quero dizer com esse texto, aqui o rei de Judá, quando ele ouve as profecias, ao invés dele se arrepender, ao invés dele rasgar suas vestes num sinal de arrependimento, ao invés dele orar ao Senhor, ao invés dele buscar ao Senhor, ele foi com raiva do que Deus havia dito, ele ficou irado, ele pegou aquele rolo, ele rasgou, ele cortou com um canivete, e ele aproveitou as chamas do braseiro e ele queimou todo aquele rolo, ainda que alguns dos homens dissessem: não faça isso, não queime, mas ele queimou todo o rolo. Ele ainda mandou ir atrás do profeta, porque provavelmente ele pensou em cortar o profeta e queimar também, mas o profeta estava escondido. Sabe, meus amados, existe perigo em servir a Deus. Nós ouvimos aqui nos momentos missionários que nós temos nas terças-feiras, nós ouvimos aqui falar a respeito do livro perigoso. É ou não é? Vocês já viram os vídeos aqui? Já assistimos, na verdade? Da Eritreia, da nossa irmã lá que ficou presa no container. Qual é o nome dela? Ellen Berrani, é isso? Né? E nós ouvimos falar do livro perigoso. Há perigo em servir a Cristo, há perigo em se voluntariar para servir na causa de Cristo, para se alistar ao exército do general Jesus e do rei Jesus. Amém? Amém. Há perigo, mas eu quero que você creia de todo o seu coração que, independente de quaisquer perigos, ameaças, armadilhas e ciladas, o Senhor é quem te esconde, o Senhor é quem te protege. Quando estamos com Cristo fazendo a vontade de Deus, nós estamos escondidos debaixo das asas do poderoso Deus, nós estamos escondidos e guardados no recôndito do tabernáculo do Senhor. Aleluias! O Senhor, eu creio que o Senhor ele não permitirá que nenhuma tranqueira, nenhuma arma forjada contra vós prospere, mas Ele estará vos guardando e vos livrando. Aleluia. Isso aconteceu com o profeta, mas não parou aí. Você notou que Deus mandou ele escrever, e ele escreveu, e foi lido as palavras daquele livro, mas a missão que ele tinha de escrever, a missão que ele tinha de anunciar aquelas palavras, foram queimadas. É como se alguém tomasse a sua missão, o seu propósito, cortasse e queimasse no fogo. Dá para se aproveitar algo que foi queimado? Não dá. Virou cinzas, virou pó. O que se queima está totalmente deteriorado.
O que se queima não tem mais como se utilizar, não tem como aproveitar absolutamente nada. Uma casa em chamas, não se aproveita os alicerces, mas se alguma coisa resta em pé, necessário se faz derrubar e começar a construir e a edificar tudo de novo. Não é verdade? A missão do profeta poderia ter se encerrado aqui. Aos olhos daquele rei, o rei de Judá, ele estava pondo um ponto final naquela história, no ministério daquele homem, no ministério do profeta Jeremias. Era posto um ponto final, suas palavras foram totalmente queimadas, não existem mais registros das profecias de Jeremias. Mas quando o homem, ele diz que é o fim, Deus, ele está dizendo que é apenas o começo. Aleluia! Quando a circunstância, a situação e as chamas dizem que é o fim, Deus está dizendo que você pode começar de novo, e fazer de novo, e fazer tudo novo, e fazer ainda mais. Aleluia! Ei, missionário, ei, ungido de Deus, ungido do Senhor, talvez você um dia tenha se levantado e tenha tropeçado e caído. Quem sabe quando você pensou em exercer o ministério, alguém já veio com um canivetezinho, riscou, cortou e queimou. E você, ao ver aquela situação, se paralisou, ficou paralisado, ficou inerte, sem movimento, sem reação, porque alguém queimou o seu sonho, alguém não deu valor à sua missão, à unção que você recebeu. O profeta Jeremias viu o seu livro queimado, tomou ciência do seu livro queimado, de suas profecias lançadas ao fogo. Satanás, ele tenta agir dessa maneira, ele tenta queimar, ele tenta destruir aquilo que Deus te deu. Ele tenta e ele nos tenta como tentador, que é fazer-nos parar e, por que não dizer, retroceder no chamado que Deus tem para mim e para você. Ele acha que o crente, Satanás, ele pensa que o cristão é uma pessoa que tem medo do fogo. Ele acha que o crente é alguém que teme as chamas, e ele então acende muitas vezes uma fornalha sobremodo acesa, achando que tememos o fogo, mas nós não tememos ao fogo. Pelo contrário, nós pedimos ao Senhor: não apague o seu Espírito em nós, não apague as tuas chamas na tua igreja. Aleluia! Nós queremos mais das chamas do Senhor. O cristão, o crente, não é alguém que teme as chamas, mas é alguém que vê na oportunidade das chamas, na oportunidade do fogo, de andar lado a lado com o quarto homem, com aquele que é semelhante ao Filho dos Deuses, de andar lado a lado com Jesus Cristo e de partilhar do sofrimento da igreja sofredora de Cristo, que tem sofrido, que tem sido perseguida em todo o mundo, mas que tem alcançado muitas vidas para o reino do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que não tememos as chamas. Pelo contrário, para nós outros pentecostais, quanto mais fogo, melhor. Melhor. Eu quero é buscar mais, eu quero é servir mais, eu quero é madrugar e anunciar mais. O Senhor tinha os escondido. Capítulo 36, versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera na boca de Jeremias, dizendo: tomai ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume.
Escreva tudo. Escreva. E no versículo de número 32 diz: tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. Ele escreveu todas, mas não parou aí. O texto segue dizendo: e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Ele não escreveu somente o que tinha no primeiro compêndio, no primeiro livro, mas ele escreve ainda mais. Se você algum dia viu o seu livro sendo queimado, não se preocupe, o Senhor vai acrescentar ainda mais. O Senhor, Ele não quer te dar somente aquilo que foi queimado. O Senhor não vai lhe entregar somente aquilo que virou cinzas, mas Ele te restituirá e lhe acrescentará. Aleluia! Ele não quer te usar como Ele te usou no passado. Ele vai usar-te como no passado, mas Ele quer usar-te ainda mais para a glória do teu santo nome. Agora, bom será se isso também fizer parte, se isso também for um desejo ardente, como chamas de fogo no meu e no teu coração. Amém. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser como no passado um dia eu fui. Quem sabe, por que não nos utilizarmos do termo aqui, primeiro amor, a prática das primeiras obras. Eu quero, Senhor.